Que o nosso Senhor Jesus está à mesa, Ele está conosco no partir do pão. Que você possa cantar e entender que tudo isso que nós vamos fazer aqui não é algo banal, não é algo protocolar, mas isso, além do material, do que nós estamos vendo, é algo muito além disso. É espiritual. O nosso Senhor Jesus está conosco à mesa. Ele está aqui conosco, repartindo o pão. Está conosco aqui, fazendo parte da nossa comunhão. Que você possa entender isso, estar preparado para a mesa do Senhor. Amém? Que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa. sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Oh, 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 oh. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos
separamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós separamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós separamos a mesa. Tome o lugar de reconhecermos quem Tu és. Tome o lugar de e reconhecermos quem Tu és. Tome o lugar e de reconhecermos quem Tu és. Tome o lugar e de reconhecermos quem Tu és. Tome o lugar de honra. Aleluia. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Eu vou pedir por gentileza para você abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e nós vamos ler do versículo 23 até o versículo 34. Então, por favor, 1 Coríntios, capítulo 13, vamos ler do versículo 23 até o versículo 34. Primeira Coríntios 13, 23 ao 34. 1 Coríntios 11, gente. Meu Deus. Erro meu, perdão. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, do 23 até o 34. O nervosismo, gente, primeira ceia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 11, 23 ao 34. E aí tem na Bíblia esse, né? Esse tá aí. Diz assim a palavra do Senhor, em nome de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso há entre vocês muitos que estão fracos e doentes, e vários até que já dormiram. Mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Contudo, sendo julgados pelo Senhor, somos disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em juízo. E quanto aos demais assuntos, darei instruções quando os visitar. Feche seus olhos. Jesus, muito obrigado por mais um momento o Senhor está diante da gente. Muito obrigado porque nós acreditamos que nessa ceia o Senhor está presente espiritualmente com a sua igreja. Não é simplesmente um ritual vazio ou algo protocolar, mas é a presença do Senhor Jesus viva e ativa em nós, se manifestando na gente.
Eu oro para que o Senhor nos use, que o Senhor nos capacite, que a gente possa entender o significado desse momento e que o Senhor possa moldar os nossos corações para receber esse sacrifício santo que transformou as nossas vidas, Jesus. Usa-nos, nos abençoe, nos guarde, nos proteja e que o Senhor esteja com a sua igreja nesse momento. É isso que nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus e para a sua honra e para a sua glória. Amém. Vocês podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez eu queria agradecer a presença de você, que você tenha um ótimo culto da ceia do Senhor, que desde já o seu coração esteja tranquilo e ligado nesse momento, em que é um momento em que a gente relembra do sacrifício poderoso do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. E para a gente entender, assim como no Lava Pés, a importância e o significado desse momento, da ceia do Senhor, de comer do pão e beber do cálice, a gente leu o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 34, onde Paulo ele relembra sobre a importância da ceia do Senhor. E em primeiro lugar, para a gente entender a importância da ceia do Senhor e o porquê que a gente escolheu esse texto, é porque o contexto dessa igreja, quando Paulo escreve, é um contexto em que as pessoas esqueceram da importância da ceia. Então, para a gente gravar nas nossas mentes o significado, a importância desse momento nas nossas vidas, nada melhor do que esse texto em que Paulo escreveu à igreja de Corinto, justamente para fazê-los relembrar da importância dessa cerimônia e desse momento. O contexto é que o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Eles simplesmente estavam fazendo da ceia como um momento simplesmente de confraternização da igreja. E aí, cada um levava um prato, e aí tinha gente que tinha mais dinheiro, mais cascalho, e aí levava aquele Chester, aquela comidona deliciosa. Era caviar de um lado, eu só estou contextualizando, tá, gente? Não é que acontecia isso. Mas tinha gente que levava muita coisa, muita comida boa, só que o pessoal que era mais simples, levava só um pãozinho francês. Só um pãozinho aqui, um pãozinho ali, para esse momento de confraternização antes da ceia. E aí sabe o que acontecia? Tinha gente que comia tanto que passava mal. Tinha gente que bebia tanto que chegava a ficar bêbado. Em compensação, os humildezinhos ficavam com fome, porque não comia nada. Aí chegava na hora da ceia, de comer o pão e tomar o cálice, em vez de se lembrar da obra de Cristo, eles estavam querendo era matar a fome. Eles estavam querendo era se confraternizar, achando que era um grupinho de amigos. E aí Paulo ele escreve esse texto justamente para falar, gente, calma, para que serve a ceia? Qual que é a importância da ceia? O que está acontecendo? Para que a gente está comendo esse pão? Qual que é o significado disso para a nossa vida? E aí, em primeiro lugar, o que Paulo trabalha e o que a gente já tem visto é que a ceia, ela não é só um ritual. A ceia não é só mais um momento da igreja, de liturgia ou de serviço de culto. A ceia não é só um dever que a gente tem que colocar lá no nosso calendário. Algumas colocam uma vez por ano, outras duas, outras uma vez a cada 3 meses. Não é só isso. Não é só um momento em que a gente fica sentado, vai comer um pão que não é tão grande e tomar um pouquinho de suco. Não significa isso. A ideia que Paulo está querendo nos lembrar através desse texto é que a ceia do Senhor tem um significado profundo. A ceia do Senhor tem um significado espiritual nas nossas vidas, porque é a partir da ceia do Senhor em que a gente vai relembrar o sacrifício dele por nós. É na ceia do Senhor em que a gente volta os nossos corações àquele Jesus que, embora sendo Deus, foi cravado na cruz, nos pés e nas mãos. E o homem mais santo e mais justo de todos os tempos e de toda a história, o único homem de todos que já nasceram desde o começo da humanidade, que merecia a vida, de repente está nu numa cruz, sangrando com uma coroa de espinhos, para salvar os piores pecadores aqui presentes, eu e você. A ceia não é só um momento de liturgia e cumprimento de obrigações, mas a ceia é um momento em que a gente relembra
que o nosso Deus se fez homem e tomou o nosso lugar por causa dos nossos pecados, para que hoje, através do pão, através do cálice, a gente proclamasse a vida que Ele nos entregou. Então, em primeiro lugar, a ceia do Senhor, ela é um ensino, ela não é só um banquete social, mas ela é um ato espiritual. Olha como Paulo começa o texto no versículo 23, ele diz que o que ele está repassando não é uma tradição humana, não é algo que ele inventou, não é algo que ele acordou assim de madrugada e teve uma grande ideia, mas Paulo começa o texto de 1 Coríntios 11, versículo 23 ao 26, falando que o que ele recebeu foi do Senhor. A ceia é um ensinamento divino. A ceia procede do próprio Jesus Cristo, e isso está relatado nos 4 evangelhos da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João relata Jesus fazendo isso. Então Paulo não está inventando a roda, Paulo não está só fazendo uma cerimônia, mas Paulo está fazendo algo que é um mandamento do Senhor. Paulo está fazendo algo que é divino, algo que é espiritual, algo que Cristo ordenou e falou que estaria com a gente quando nós fizéssemos. A ceia não é só uma memória vazia do sacrifício de Jesus, mas a ceia é a presença do próprio Cristo dentro de nós. Embora a gente não esteja comendo fisicamente o corpo de Jesus, enquanto nós estamos participando desse momento do pão e do vinho, a presença de Cristo, e isso é verdade mais do que em todos os outros momentos de culto, ela é derramada poderosamente sobre a gente. Mais do que em qualquer outros momentos, Jesus, Ele escolheu que durante a ceia, no pão e no vinho, Ele se manifestaria poderosamente no seu coração, fazendo a gente relembrar da salvação que Ele conquistou na cruz. Então, em primeiro lugar, a ceia não é um momento qualquer, mas a ceia é um memorial do sacrifício de Jesus, onde Ele, de maneira ímpar, singular, especial, vai se manifestar na sua igreja, no momento em que a gente come do pão e toma do cálice. Em segundo lugar, a ceia, ela não tem um aspecto só vertical. E o que eu estou querendo dizer com isso? A ceia não significa só eu e Deus. Às vezes a gente foi ensinado, muitas vezes, que o lava-pés, ele funciona de maneira horizontal. Ou seja, no lava-pés é quando eu considero uns aos outros. E aí na ceia é quando é um momento meu com Deus. Isso é verdade, mas é 50%. Os dois momentos são tanto horizontais quanto verticais. Nos dois momentos nós devemos considerar uns aos outros, e nos dois momentos Deus está agindo poderosamente e singularmente no nosso coração. Por que eu estou falando isso? Porque nesse texto que a gente leu de 1 Coríntios 11, 23 ao 34, Paulo só está falando da ceia. E quando Paulo fala só da ceia nesse texto do pão e do vinho, ele sempre está referindo a ceia de maneira coletiva. Paulo trabalha mais ainda o horizontal, o eu com você, uns com os outros no momento da ceia. Então eu te convido no momento da ceia a, claro, você relembrar da sua salvação em Cristo, da conversão, a você fechar os seus olhos, orar a Deus, agradecer a salvação por Ele, mas também fique de olhos abertos, olhe para o lado, abrace o seu irmão e a sua irmã a essa salvação que não nos salvou individualmente, mas nos salvou coletivamente, nos colocando no corpo de Cristo. E é exatamente isso que Paulo trabalha e quer dizer quando ele fala aqui no versículo 27 de comer ou beber do cálice, de participar da ceia de maneira indigna. Ele diz assim: portanto, todo aquele que come ou bebe de modo indigno será culpado de pecar contra o sangue do Senhor. E aí versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. O que significa isso? Lembra do contexto? Que cada um estava fazendo a própria ceia? Que cada um estava fazendo só como uma confraternização? Paulo está falando que pecar contra o Senhor, que essa coisa de ser indigno, de comer indigno, é claro que tem uma questão de reverência, mas é uma questão de não considerar uns aos outros durante a ceia. É enxergar que Deus salvou você individualmente.
É entender que a igreja se trata de você e Deus. Isso é participar da ceia de maneira equivocada. É quando a gente acha que o culto é sobre a experiência que Deus vai trazer para mim. Quando Paulo está nos lembrando que o culto é a experiência que Deus traz para nós. É a experiência que Deus traz para a igreja. É um momento, não que eu, Gustavo, vou ser revestido, mas é um momento em que Deus vai trabalhar em mim, a ponto de eu considerar você, meu irmão e minha irmã, talvez como eu nunca considerei antes. A ponto de eu ser mais humilde. A ponto de eu considerar mais as opiniões diferentes. A ponto de, nesse momento da ceia, eu não me fechar no meu momento com Deus, mas eu me abrir, entendendo que o meu momento com Deus se manifesta no momento que eu tenho com vocês, no jeito que eu trato vocês, no jeito que eu falo com vocês. Então, o que é comer de modo indigno? O próprio texto está falando que é comer sem discernir o corpo do Senhor. O que é o corpo do Senhor na Bíblia? É a igreja. É uns aos outros. Então, em segundo lugar, sim, primeiro, a gente viu a partir desse texto que a ceia é um momento especial, espiritual, em que Cristo se manifesta de maneira ímpar sobre a sua igreja. Em segundo lugar, a gente vê que a ceia é um momento da gente olhar uns para os outros. A ceia é um momento em que a gente olha para a nossa conversão, olha para o sacrifício de Cristo e vê que nós fomos inseridos numa família. Ver que a gente tem pessoas a quem devemos contar, pessoas que nos levantam quando estamos tristes, pessoas que nos ajudam nos momentos difíceis, pessoas que são ombros amigos, ombros para chorar, pessoas que sorriem com os que sorriem, pessoas que choram com os que choram. Isso é participar da ceia do Senhor de modo digno, é deixar esse Deus que age poderosamente no seu coração mudar o jeito que você se relaciona com os outros. Isso é comer a ceia do Senhor de modo digno. E aí o texto fala, examine cada um a si mesmo, e muitas vezes a gente se equivocou nesse texto, achando que porque eu pequei na semana, eu me examino, eu lembro do meu pecado, então eu não sou digno de comer a ceia do Senhor. Em primeiro lugar, essa questão de dignidade, a gente viu que não está falando disso, está falando do jeito que a gente trata uns aos outros. Segundo lugar, o texto fala, examine cada um a si mesmo, e então coma. Não é examine e deixe de tomar a ceia, mas é examine e tome a ceia. Por quê? O que está trabalhando o texto? Quando você examinar, lembrar do seu pecado, não é para você deixar de participar do corpo de Jesus, não é para você deixar de participar da ceia, pelo contrário, é você reconhecer que mais ainda você necessita da ceia. E todas as vezes que eu examino a mim mesmo, eu reconheço que eu sou um pecador, que eu sou falho. Só que isso não deve me afastar da mesa do Senhor, é pelo contrário, isso me aproxima da mesa, porque eu falo, eu sou um pecador falho, mas é através da presença gloriosa do Senhor em mim, que eu sou capaz de ser transformado, e é através da ceia que Jesus transforma o meu coração, e vai melhorando as minhas atitudes. Então examine-se, mas sei. Se for necessário, peça perdão para Deus e Ele te perdoa. 1 João diz que Ele é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados, independente do que você fez ou deixou de fazer. Em Jesus temos perdão. Se você magoou alguém, peça perdão a essa pessoa e sei, não deixe de cear, em hipótese alguma, porque é na ceia que a gente tem a força para vencer o pecado. Você deixar de ceiar porque pecou é afirmar que você vai conseguir deixar de pecar pela própria força. E aí quando você estiver santo o suficiente aí que você ceia, nós nunca vamos estar, meu irmão, minha irmã. A ceia é justamente essa força para a gente conseguir. A ceia é a presença de Cristo gloriosa, inundando os nossos corações, lembrando que a salvação nunca foi pelos meus méritos ou pelo que eu fiz, mas a salvação foi porque Cristo se entregou por graça no meu lugar. E eu quero concluir dizendo, nessa ceia, que a gente tenha então esses dois aspectos, que a gente entenda a importância, a reverência, o significado espiritual e profundo
E também que a gente considere uns aos outros, que a gente participe disso. A ceia é um incentivo para você participar. Não deixe de tomar essa ceia, meu irmão, minha irmã, mas experimente o poder de Cristo na sua vida, do sacrifício que Ele entregou por você na cruz. Ao tomar o pão e ao tomar o cálice, a gente não só relembra que Cristo morreu como um derrotado, mas a gente anuncia a vinda de Jesus. Porque a história não acabou com Jesus crucificado, glória a Deus por isso. Mas no terceiro dia, o Jesus que foi crucificado com coroa de espinhos, nu, que foi humilhado, cuspido, rejeitado por todos, que sobre ele estava todos os pecados da humanidade, que toda a pena que era direcionada aos maus, foi direcionada ao homem bom, e com isso fez Cristo morrer. Ao terceiro dia ele ressuscita glorioso, como Deus que voltará e ressuscitará a todos que ceiam e todos que participam desse sacrifício de Cristo. Cristo morreu por os nossos pecados para nos trazer salvação e fazer com que você participe desse momento. A ceia promove unidade e a ceia promove amadurecimento espiritual, força para conseguir na jornada, força para continuar caminhando ao passo até a volta de Cristo. Que a gente neste momento possa refletir, se você precisa se examinar como eu preciso, que a gente tenha conforto no nosso coração, que Cristo nos perdoou dos nossos pecados na cruz. Como a gente viu no lava-pés, nós estamos limpos, porque Cristo nos limpou, e Ele nos convida a ceiarmos com Ele. Até Judas comeu do pão e bebeu do cálice, gente. Não deixem nunca mais de tomar ceia. Se for para examinar e ficar triste, fique triste sim. Se arrependa dos seus pecados, conserte as coisas, mas ceia em nome de Jesus, porque é a partir da ceia que a gente tem o poder de Cristo morando em nós. Fica de pé em nome do Senhor. Vamos fazer uma oração, terminando essa mensagem. A ceia é esse ato de adoração e de comunhão com o próprio Cristo. Que nessa oração a gente ore para que a presença dEle se manifeste em nós a partir desses elementos que são memoriais da obra dEle, da cruz. Porque Jesus, no nosso lugar, morreu, ressuscitou e voltará para nos salvar. E todo momento que a gente ceiar, no momento que você estiver comendo do pão e bebendo do cálice, anunciamos e participamos dessa salvação gloriosa em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor no nosso lugar se levantou naquele madeiro, estendeu a palma das suas mãos e sem reclamar em nenhuma vez, sem falar nada, o Senhor não se defendeu diante dos seus acusadores, o Senhor não se justificou. E mesmo que o Senhor não merecesse a morte, o Senhor caminhou com a cruz nas costas, com uma coroa de espinhos, nu, em direção ao Calvário, por nossa causa, por causa dos nossos pecados. Então nesse momento, Jesus, nós aceitamos esse sacrifício glorioso que o Senhor fez pela humanidade. Na cruz nós cremos que o Senhor levou todos os nossos pecados. Na cruz o Senhor levou o nosso corpo mortal e falho, mas o Senhor ressuscita no terceiro dia, mostrando que todos aqueles que aceitarem o seu sacrifício, assim como Cristo ressuscitou, na sua volta também ressuscitaremos, Pai. Que nesse momento, a partir do pão e do cálice, o Senhor possa se manifestar nos nossos corações, dar-nos força, renova o nosso relacionamento com o Senhor. Que a gente relembre da salvação que o Senhor nos garantiu, que foi pela graça, onde o Senhor decidiu salvar um pobre pecador, e o Senhor amou aqueles que não mereciam amor, para que hoje a gente, felizes e agradecidos, pudéssemos participar desse momento. Obrigado, Jesus.
faça-nos também que a partir desse momento de ceia, o Senhor abra os nossos olhos, o Senhor mude os nossos relacionamentos uns com os outros, mude o jeito que a gente trata os outros, faça-nos mais humildes, que a gente espere uns pelos outros, que a gente tenha paciência com os outros, molde os nossos corações, que sejamos verdadeiros discípulos de Jesus, parecidos com o Senhor, e sigamos o exemplo que o Senhor nos deu. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu convido a nossa irmã Natália, a irmã Maristela, para me ajudar nesse momento de distribuição do pão e distribuição do cálice. Gente, eu peço que você curve suas frontes, que a gente vai orar pelo pão, pelo vinho, agora como um memorial dessa obra de Cristo gloriosa por nós. Feche seus olhos. Jesus, nesse momento nós vamos de fato comer do pão e beber do cálice. O Senhor afirmou que este pão representa, simboliza um memorial do seu corpo. E este cálice simboliza e representa o seu sangue. É o seu corpo que foi partido na cruz por nossa causa em nosso lugar. É o seu sangue que foi derramado no nosso favor para nos purificar dos nossos pecados e nos dar uma esperança de salvação. Então que nesse momento que nós estivermos participando agora de fato ativamente da ceia, comendo e bebendo, o Senhor esteja poderosamente através desses elementos e através desse momento em nós, nos fazendo relembrar desse sacrifício glorioso, enchendo os nossos corações do seu poder e moldando os nossos relacionamentos interpessoais. É isso que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pode. Quando vocês pegarem o pãozinho e o cálice, podem estar sentando, tá bom, meus irmãos? Obrigado. E esperem uns pelos outros. Assim como diz no texto do Evangelho de Mateus, onde Jesus reúne os discípulos e diz o texto que terminada a festa da Páscoa, Jesus reuniu os discípulos à mesa e tendo dado graças, partiu o pão e entregou e disse: "Este é o meu corpo que é partido em favor de vocês. Todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a minha morte." Este pão, embora de fato seja um pão, simboliza o corpo de Cristo. Este cálice simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado no nosso lugar. E através deste pão e deste cálice, estamos relembrando este sacrifício glorioso de Jesus. Estamos recebendo essa salvação no nosso coração, estamos afirmando e reafirmando que um dia tivemos um encontro com Deus. E esse Jesus que morreu e ressuscitou, voltará para nos buscar e levantará todos os que morreram nele. E os que estiverem vivos também serão transformados, e todos nós estaremos juntos um dia, ceando mais uma vez com Cristo. Obrigado, Nath. Jesus, ele disse no seu evangelho que não cearia mais, que não tomaria mais desse pão e não tomaria mais desse cálice até que ele voltasse. Então, nós, todas as vezes que comemos desse pão e bebemos desse cálice, nós estamos aguardando e esperando o retorno do Senhor.
E Jesus está no céu, sem mais ceiar, sem mais tomar do pão e beber do cálice, porque Ele está esperando o momento em que mais uma vez todos nós cearemos juntos. E essa ceia hoje simboliza a ceia futura que nós vamos ter. E aí não precisará mais de símbolos que representem Jesus, porque o próprio Jesus estará conosco todos os dias para sempre. Não será mais num corpo mortal. A gente não vai mais precisar nos examinar e pedir perdão, porque estaremos transformados e habitaremos para sempre com Cristo. Que na ceia de hoje seja uma proclamação de que esse Jesus que morreu por nós voltará, ceará conosco mais uma vez, não só mais com os 12 discípulos, mas agora com a sua igreja inteira. Todas as vezes que a gente come desse pão e bebe desse cálice, a gente relembra da obra de Cristo e somos transformados por Ele. Agora nós vamos para o momento, eu peço que você coma primeiro o pão em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode comer. Glória a Deus. Glorifique o nome do Senhor em nome de Jesus. Ore agradecendo por esse sacrifício, por esse corpo que foi partido no seu e no meu lugar. Esse Jesus que, embora sendo Deus, Ele não se fez como Deus, mas Ele renunciou tudo aquilo que Ele era e se fez homem e se entregou com o seu corpo na cruz para que hoje nós tivéssemos vida. Ele salvou pecadores perdidos que mereciam a morte, para que nessa manhã eu e você estivéssemos aqui, agradecidos, participando da obra de Cristo em nós. Ah, Jesus, obrigado pelo seu corpo que foi partido na cruz. Obrigado pela salvação que o Senhor nos deu. Obrigado pela transformação que o Senhor nos dá, Pai. Que o seu nome seja sempre glorificado através das nossas vidas, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Bebamos todos do cálice em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado também, Jesus. Obrigado. Fica de pé, ora comigo em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por esse sangue que nos perdoou de todos os pecados, Pai. Oh, Deus, manifeste-se poderosamente na sua igreja, Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos salvou, Pai. Glória a Deus, Jesus, porque o Senhor amou. O Senhor amou o mundo e salvou todo aquele que crê no Senhor. Ah, Deus, nós não merecíamos tanto amor. Obrigado por esse sangue, Jesus. Obrigado por essa ceia, Senhor. Se manifeste poderosamente em nós, Pai. Ah, Deus, transforma-nos, Pai. Transforma o nosso caráter, transforma o jeito que a gente olha para os outros. Transforma o nosso coração, Jesus. Ah, Deus, não queremos mais ser os pecadores de antigamente, mas através da sua salvação, nós somos novas criaturas. Ah, o velho homem, a velha mulher morreu, foi crucificada junto com Jesus nessa cruz. Hoje nós estamos sendo transformados. Ah, Deus, opera em nós, faz-nos ser parecidos com você, Jesus, e age poderosamente no meio da sua igreja. Obrigado, obrigado, Jesus, somos gratos a Ti. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. Nome forte
de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão, no nome forte de Jesus. Nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, esse é o meu lugar, no perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céu é o nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, com todo esplendor, com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão.